Fala, galerinha, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Sejam bem-vindos a mais uma aula de xadrez com o professor Felipe. E o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser notação algébrica. Espera aí, professor, mas o que é notação algébrica? A gente vai ver agora o que é notação algébrica. Então, começamos pelo significado. O significado de notação é o ato ou é você anotar através de sinais, símbolos ou abreviações. E algébrica é uma expressão que envolve números e letras, tá bom? Então, notação algébrica é o ato de você anotar uma expressão com letras e números. No caso do xadrez, o que será? A notação algébrica é um método de registrar as partidas de xadrez, ou seja, todos os lances que acontecem no jogo, na partida, é anotado em uma planilha. No caso presencial, é anotado na planilha. No caso virtual, o próprio sistema faz a anotação. Daqui a pouquinho a gente vai ver os exemplos, tá bom? Professor, qual é a função da notação algébrica? O objetivo principal da notação algébrica é você, eu, todo mundo poder estudar as partidas depois que elas terminam. Você pode analisar os erros e os acertos que aconteceu, que você fez, tá bom? E também outra função é poder estudar os adversários, estudar as pessoas com quem vocês irão jogar futuramente, né? Estudar os pontos fortes, os pontos fracos, né? Este é um exemplo do que pode servir a notação algébrica, né? E também é possível, com a notação algébrica, deixar essas partidas registradas para que pessoas futuramente possam estudar essas partidas ou nós estudarmos partidas que já aconteceram há muitos anos atrás. Isso é possível, tá bom? Beleza? Continuando. Agora, a gente vai aprender a fazer a notação algébrica. Mas primeiro, a gente vai ter que aprender a nomear as casas e depois as peças, tá bom? Então, como o professor já explicou em algumas aulas, o tabuleiro de xadrez, ele é composto por casas que estão na vertical e na horizontal, né? Na vertical, nós temos as casas de letra A, B, C, D, E, F até a H. E na horizontal, nós temos as casas numeradas, de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o número 8. Então, como que a gente nomeia essas casas? Desta maneira. Olha lá. As casas que estão na coluna A são todas de letra A. E ela vai seguindo os números que estão ao lado. Então, olha aqui. A1, a próxima casinha, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente, até chegar no A8. E as outras casinhas também, olha aqui. Nessa vertical são as colunas de casinha B. Então, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. E assim sucessivamente, olha lá. C1 vai até o C8, D1 vai até o D8, E1 até o E8, F, G e H. Tá bom? Essa notação ela é muito simples e ela é usada universalmente, tá bom? Ou seja, no mundo todo é desta maneira. Beleza? Agora, nós vamos aprender a nomear as peças. Então, a nomeação das peças, ela vai ser um pouquinho diferente dependendo do país onde você está. Por quê? Porque no Brasil, o nome das peças é de uma maneira. Nos outros países, os nomes,
eles são iguais, mas a linguagem muda, certo? Então, no Brasil a gente fala assim, a gente usa o R de rei, o D de dama. Por que que não usa o R de rainha? Porque senão ia ficar confuso dois R's na hora de anotar o R de rei e o R de rainha, né? Na anotação lá, ou depois na leitura da partida, iria surgir muitas dúvidas de se seria o rei ou a rainha. Então, por isso que a gente usa o R de rei e o D de dama, tá bom? O T de torre, o C de cavalo, o B de bispo. E agora uma informação importante. O peão, ele é a única peça do jogo de xadrez que durante a anotação da partida, ele não usa a letra na inicial da anotação, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, o professor colocou, ó, as iniciais de cada letra e a gente usa a letra maiúscula, tá bom? Então, vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês agora. Mas antes, nós precisamos ver os símbolos. Os símbolos, eles são considerados notações curtas e são usados para comentar as jogadas. Então, por exemplo, se depois que você fez uma jogada, apareceu um ponto de interrogação lá, quer dizer que você cometeu um erro, tá bom? Se for 2 pontos de interrogação, foi um erro péssimo, isso mesmo. Agora, se aparecer um ponto de exclamação, foi uma boa jogada. 2 pontos de exclamação, foi uma jogada excelente, uma jogada muito boa. Agora, se aparecer um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, foi uma jogada interessante. Se for o contrário, um ponto de interrogação e um de exclamação, foi uma jogada duvidosa. E se aparecer lá na anotação um sinal de mais, uma barra igual, isso quer dizer que as brancas estão em vantagem. E se for ao contrário, um sinal de igual, uma barra e um mais, isso quer dizer que as pretas estão em vantagem, tá bom? Agora, um X quer dizer que teve uma captura. Um sinal de mais, um cheque. Ou 2 sinais de mais, um checkmate. Agora, 2 zeros ou 2 bolinhas é o roque menor. 3 zeros ou 3 bolinhas é o roque maior. E existe 2 formas de anotar o checkmate. Como a gente viu aqui, 2 sinais de mais ou o jogo da velha, o hashtag. Um hashtag ou um jogo da velha quer dizer que teve um checkmate. E se nós tivermos um sinal de igual barra sinal de igual, quer dizer que o jogo está equilibrado. Tá bom? Esses são símbolos usados para abreviar as anotações. Beleza? Agora sim a gente vai ver um exemplo mais prático que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre a notação algébrica. Aqui nós temos um tabuleiro que está na fase inicial, está montado, e nós vamos iniciar com as brancas, é claro, e aqui nos retângulos brancos vai aparecer a notação da partida. Então, olha lá, nós temos o número 1, que significa que é o primeiro lance. Então, o primeiro lance, lembram que o peão é a única pecinha que a gente não coloca a letra inicial do nome para anotar. Então, aqui, o peão, número 1, né? Primeira jogada. O peão estava na casa D, ele foi para a casa de número 4. Então, a gente anota D4, tá bom? Agora, ainda na primeira jogada, porque é a primeira vez das pretas, olha lá.
O peão preto, ele está também na casa D, mas ele movimentou para a casa de número 5. Então, olha lá, D5 significa que o peão movimentou para a casa 5, tá bom? O peão de casa D foi para a casa 5. Agora, o segundo lance, olha lá, nós temos o peão na casa E, ele saiu de E2 e foi para E3, mas a gente não anota a casa onde ele estava, e só a casa onde ele parou, beleza? O segundo lance, agora sim eu movimentei uma peça que precisou colocar a inicial do nome. Então, olha lá, B de bispo, o bispo movimentou e parou na casa E6. Tá bom? Estão entendendo? A terceira jogada. Outro bispo movimentou. Então, o bispo ele andou na diagonal e parou na casa C4. Tá bom? Agora, o lance das pretas teve uma captura. Olha lá, então, como que funciona a notação de captura. Então, o peão que estava na casa D, agora na captura, a gente não precisa colocar a casa onde ele saiu, tá? Então, o número. Então, o peão estava na casa D e o X significa captura. Então, ele capturou e parou na casa C4. Olha lá, C4. Tá bom? Outro lance é a quarta jogada agora. Olha lá, o cavalo branco, ele movimentou e parou na casa E2. Então, cavalo em E2. As pretas também moveram um cavalo e pararam em C6. Cavalo C6. E para a gente finalizar o exemplo, para não ficar muito longo também, eu preferi fazer um roque, o roque menor, para vocês verem a notação dele. Então, olha lá como que ficou. A jogada de número 5. Fiz o roque menor, que é com 2 zeros ou 2 bolinhas. Se fosse o roque maior, seria 3. Então, você não precisa indicar nada que tenha movido a torre e o rei. As 2 bolinhas significa o roque, que é uma abreviação para a notação não ficar tão longa, tá? Olha aqui, turma, só um ponto interessante. Lembrando, a primeira jogada é sempre das brancas, tá bom? É sempre as brancas que jogam. Então, isso é uma regra e também ajuda a gente a entender a notação. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui, no primeiro lance, quem jogou D4 foi as brancas. A gente sabe que aqui no segundo lance, quem jogou E3 foi as brancas. A gente sabe que se, por exemplo, aqui na jogada 4, quem jogou o cavalo em C6 foi as pretas. Então, sempre o que aparece primeiro aqui é as peças brancas. O que aparece depois é a jogada das peças pretas. Beleza? Agora, para facilitar, eu vou mostrar exemplos de plataformas online. Lembra que em algumas aulas o professor já comentou com vocês sobre o chess.com e sobre o lightchess.org? São 2 plataformas onde a gente joga xadrez online e é as plataformas mais utilizadas no mundo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, a gente vai usar o lightchess.org. Aqui eu estou num navegador de internet, tá bom? E o lightchess.org, ele é muito interessante. Sabe por quê? Porque ele usa uma notação algébrica universal. Então, ao invés de colocar a inicial da letra para anotação, ele coloca o desenho da peça, o símbolo da peça. Então, vamos lá. Olha lá, vou começar com o peão branco, o preto vai movimentar,
Agora eu vou movimentar o bispo para você. Então, olha aqui. Número 1, a primeira jogada, eu joguei E4. Então, não esqueçam, o peão a gente não coloca não coloca o P de peão. Só coloca a casinha para onde ele foi, tá bom? Então, olha lá, E4 e pretas jogou de E5. Agora eu vou movimentar o meu bispo. Olha lá que legal. Ó, apareceu, na segunda jogada, apareceu um desenho de um bispo, olha lá. Então, o bispo, ele moveu para casa D3, tá bom? Em seguida, as pretas moveram o cavalo, olha lá. Cavalo de F6. Viu que legal? Essa é uma notação universal, tá bom? Por quê? Porque como tem gente do mundo todo que joga e usa essas plataformas, essa é a melhor forma de se entender, usando o desenho das peças, porque as peças são as mesmas no mundo todo, beleza? Então, essa é uma notação universal, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui na plataforma do Light Chess. Agora, vamos usar aqui, ó, o chess.com. No chess.com, ele usa a notação tradicional. Então, olha lá, E3, a jogada número 1 foi E3, olha lá, pretas responderam de E6, agora vamos ver o cavalo. Ó, cavalo de F3, ele moveu o cavalo também. Agora vamos movimentar bispo em D3. Qual é a resposta dele? Olha lá, peão. Então, vamos observando, olha lá, vou fazer o roque. Olha lá, 2 bolinhas, 2 zeros. Vão acompanhando a jogada aqui, os lances. Olha lá, cavalo. Então, sempre o número da jogada e os lances de brancas e nessa coluna de pretas. Às vezes vai acontecer de em uma linha aparecer 1 e as jogadas, e aqui seguir número 2, as jogadas, número 3, as jogadas. Beleza, turma? Se vocês quiserem utilizar essas plataformas online, pode ficar à vontade, pode utilizar. Vocês podem jogar online contra pessoas, vocês podem jogar contra o computador, vocês podem resolver problemas, beleza? E um dia o professor faz uma aula ensinando vocês a utilizar essas plataformas. Combinado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, pode ir perguntando aqui nos comentários. Se você gostou, comenta também, dá um like aí no vídeo desta aula. Se inscrevam no canal do professor Felipe. Eu sei que essa aula demorou um pouquinho mais, mas é que a notação algébrica é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, turma, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau!